Descemos do ônibus no meio da rua aqui, na Hungria. Chegamos na Hungria, numa cidadezinha que a gente acabou de aprender o nome, porque ela se escreve de um jeito tão estranho. Como é que fala? Szeged. Szeged. Conseguimos tirar dinheiro num caixa e agora a Carol achou aqui um ponto de ônibus em que vai passar um ônibus que a gente vai pro hotel. E paramos umas meninas na rua, perguntamos se dá para parar o ônibus, pagar o ônibus lá dentro. Disseram que sim, que é só passar o cartão, então... Provavelmente sim. Tomamos banho, deixamos as malas no hotel e saímos para passear. A gente tem só esse dia aqui nessa cidade. Carol já fez um roteirinho pra gente pegar um ônibus lá pro centro da cidade. Molecada, vou perguntar pra eles. Hi. Hello. Hello. We arrived today. We don't know how to say the name of the city. Szeged. But I'm also not from here. Oh, you're not from here? Where are you from from? Austria. Então é Szeged. Não fala Szeged. É Szeged. Szeged. Isso. Chegamos na cidade de Szeged. Me molhei todo. Esse monumento marcou os 100 anos da grande inundação de 1879. Foi uma inundação que devastou a cidade. E para homenagear as cidades que contribuíram com doações para recuperar a cidade, tem esses totens com os nomes das cidades e também muitas ruas aqui ao redor do centro foram batizadas com nomes das cidades. E na época os governantes locais prometeram que iriam reconstruir a cidade praticamente do zero e que ela ia ser mais bonita do que jamais fora. E é isso que a gente vai conferir hoje. Depois da grande inundação, foi prometido construir na cidade uma grande igreja católica. E é essa aqui, terminada a construção às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Essa aqui é a sinagoga da cidade. Um prédio também com uma arquitetura impressionante. Tava todo feliz achando que eu ia poder jantar. Carol falou que o tour não acabou ainda, que ela tem mais 4 ou 5 pontos para ir. O sol, a noite já caiu, a fome já chegou, não tem nem mais luz para fotografar as coisas. E aí, Pupi? Mas vamos, a gente tem que terminar essa cidade hoje. We've been here one day, we still don't know how to say the name of the city properly. Szeged. 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 Yeah. Szeged. Szeged. Vamos então. Hello, Budapest! Já arrumamos nossas coisas no apartamento que a gente vai ficar e agora a gente saiu para andar um pouco no centro, entender um pouco da atmosfera, sentir um pouco a cidade. Meio sem critério, né? A gente só sabe que a gente tá indo na direção do rio, é o que a gente sabe. E vamos ver uma basílica lá perto. E nesse caminho a gente pretende comer, só que a gente não tá conseguindo achar um lugar ainda. A gente tava louco para comer um langos e a gente não achava. Finalmente chegamos aqui numa casa que certamente é tradicional. Casa só vende langos, tudo quanto é tipo de langos. E tem tudo quanto é recheio. Você vai pedir o quê? Nem sei, tô perdida ainda. Eu pedi um de queijo de cabra. Carol pediu um de tzatziki grego com frango. Joia, tá lindo! Essa aqui ao fundo é a Catedral de São Estevão, uma catedral católica construída
entre os anos de 1850 e 1900. Hoje em dia ela abriga muitos concertos e eventos. Tem uma praça linda aqui na frente com muitos restaurantes, prédios. Os prédios da cidade inteira são incríveis. É uma cidade monumento. Essa é a primeira impressão que dá, tendo chegado há pouco aqui. Incrível. E chegamos na famosa Ponte das Correntes. Cax, a gente pode descer ali, ó, pra olhar de baixo. Vamos descer ali na beira do Olha, rio? ela ladeada com dois leões. Que bonito. Mas vamos descer ali antes pra dar uma olhada? Ai, meu Deus, nem sei onde ir. Onde vamos? Começamos a cruzar a pé a ponte Széchenyi. Essa ponte foi construída em 1849. E foi a primeira ponte húngara a passar sobre o rio Danúbio. Ela cruza de Peste, Peste! de Peste para Buda. Nós estamos indo para Buda, que fica um pouco mais alto, né? É. Tá vendo essas bandeirinhas aqui? Sim. É tudo do campeonato mundial de atletismo que está acontecendo em Budapeste essa semana. A cidade toda está em festa. Que cidade linda, hein? A gente saiu andando meio sem destino. É. E onde paramos? A gente está andando aqui no lado Buda da cidade, o lado mais alto. Chegamos aqui do lado desse prédio que é um forte, que se chama Bastião do Pescador. É esse forte aqui, ó. E ali na frente, que linda essa praça. Tá todo mundo se aglomerando aqui para ver o fim da tarde, porque as luzes da cidade começam a acender. A cidade, ela tem fama de ficar muito bonita à noite. De repente começou a tocar os sinos, acenderam essas luzes iluminando os prédios do lado de cá, né, em Buda, e acenderam também as luzes do lado de lá em Peste. Tá todo mundo aqui tirando foto. Olha que imagem. legal. Que engraçado, todo mundo se sentou nessa escadaria e como se fossem assistir uma queima de fogos, alguma coisa assim. Mas é uma vista estonteante, porque a gente fica de frente para o rio e a cidade ao fundo toda iluminada. Então ficou todo mundo sentado aqui para ter essa vista aqui, ó. Uma noite fresca, incrível. Tá uma delícia agora, Tá. finalmente. O sol se pôs e ficou muito gostoso e a gente ficou vendo o dia cair desse forte aqui no alto de Buda. Um espetáculo para os olhos, realmente. É incrível, a gente fica com a impressão que nada cabe na fotografia, né, Puc? Todas as fotos, na hora que olha a foto, fala, não capta a beleza do lugar. Incrível, viu? Incrível. Estamos indo fazer um programa super budapestino. E que a gente tá precisando. E que a gente O que a gente correu esses últimos dias. Precisamos relaxar os músculos. A gente vai numa terma, a terma que se chama Geret. E Budapeste é conhecida pelas termas, porque é uma área geotermal, então brota muita água quentinha e cheio de minerais do solo. E desde o Império Otomano, que se fizeram as grandes piscinas, uma área de relaxamento. Então é um passeio cultural, histórico e relaxante. 3 em 1. Já estamos dentro dessas termas aqui faz umas 3 horas. É muito grande, é um labirinto. A parte interna é muito grande.
São inúmeras piscinas, todas com essa arquitetura incrível. Paredes com ladrilhos, com esculturas, com estátuas. Nos tetos tem aqueles desenhos incríveis, colunas enormes, até pé direito altíssimo. Inúmeras piscinas na parte interna, cada uma com uma temperatura diferente. Eu vi piscina de 36 graus que a gente entrou, de 40 graus, 35, 32. Tinha uma de 16 graus que você entra depois de sair da sauna. Fomos também numa sauna úmida, incrível. E tudo muito estético, muito bonito. E aqui é a parte que tem essa piscina externa, que é muito gostosa também. Tem uma área de relaxamento lá atrás para tomar sol. Aliás, em todo o entorno desses jardins tem cadeiras, espreguiçadeiras, as pessoas ficam lendo livros, ouvindo música, descansando. A Carol está até agora ali, deitada lendo um livro. E nós já fomos em tudo quanto é piscina, já fomos em sauna. Gente, tô tão relaxada, não consigo nem andar. Estamos saindo das termas de Gellert. A gente ficou aqui 5 horas e meia. Ficamos 5 horas e meia. Isso eu não imaginava. Foi muito bom. E Tem... toda Budapeste é cheio de lugarzinhos com essas piscinas termais. Tem umas bem mais simples, com menor valor, que às vezes é só 2 piscinas, não é num prédio lindo igual esse, mas que também, para quem não quiser investir tanto, vale a pena. Nossa, eu acho que é um passeio necessário em Budapeste. Necessário mesmo. Nós estamos renovados, relaxados. Num restaurante tradicional aqui em Budapeste, o Frite Papa, fica sempre fila na porta, porque é muito bom, com preços bons e tem comida típica húngara. Então hoje é o dia que a gente quer experimentar os pratos mais típicos da Hungria. Já estamos ali na frente da fila, vamos entrar já já. Soproni typical Hungarian, Gösser of Deutsch. Okay, we like both. You choose first. Thanks very much. Thank you. O goulash, o nhoque húngaro e o chicken paprika. Eu tô curiosa pelo chicken paprika. Cremoso, saboroso. E o goulash? O goulash é mais pesado, né? Comida de inverno. Mais saboroso. Esse é mais suave, esse é mais saboroso. A gente esteve naquelas pontes lá para trás, depois do parlamento, e hoje a gente veio para essa outra ponte, um pouquinho mais distante do centro, mais perto, e a gente vai visitar a Ilha Margarete. Aqui na entrada da ilha, quer dizer, não é bem a entrada, a ilha é muito grande. Nós já vimos campo de futebol, quadra de basquete, mas está tão quente, ninguém está conseguindo ficar no sol. E tem uma fonte aqui que faz um show de música a cada, sei lá, 5, 10 minutos. Fica todo mundo com o pé na água aqui, ó, refrescando. Já estamos caminhando aqui por essa ilha. É um grande parque. Já faz quase 1 hora, será? É muito bonito. Gramados enormes. Em cada gramado tem uma galera diferente. Fazendo música, dançando, lendo, jogando esportes. Estamos aqui no meio do bairro da festa. É conhecido de ter muitos bares e festas até alta madrugada. E a gente vai entrar agora num bar que é num prédio em ruínas. E é cheio de coisinhas diferentes, barzinhos temáticos dentro. E a partir de agora já começa a lotar muito, é quase impossível entrar depois. Vamos entrar aqui, eu acho que dá pra entrar. Dá pra ver que tá bem em ruína mesmo, logo a fachada. Que bacana esse lugar, olha que incrível.
Bonito, né? Nossa. Can you imagine? A gente saiu do lago e eu dei a ideia da gente vir aqui ver o parlamento de pertinho, iluminado à noite. Porque é muito bonito. É o terceiro maior parlamento do mundo e ele é super bem iluminado, fica maravilhoso à noite. Então agora sim a gente vai encerrar o Pera vlog. aí, antes de encerrar. E fica bem do lado do Danúbio. É. E do outro lado do Danúbio, todos os palácios. É uma loucura, isso aqui é muito bonito. E, bom, então agora sim é hora de encerrar. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixa um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima.